Senhor. Amém. Os irmãos estão bem? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, dos Juízes de Israel, no capítulo 6. Enquanto os irmãos abrem, eu também quero entregar um louvor no altar do Senhor. Vai aí para o Midian Lima. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Livro de Juízes, capítulo 6. Nós leremos dois versículos, o 2 e o 7. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Deus te camanagassumi de comundia. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Aleluia! Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te
Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam o livro de Juízes, capítulo 6. Deus é fiel, Deus sabe o que faz. Confesso que no domingo, quando o pastor falou para mim, Barão, se prepara que você vai ministrar no domingo, eu falei amém. E eu já fui para minha casa com uma mensagem que eu queria trazer, uma mensagem que eu acho muito bonita, que é a crucificação de Cristo. E ali eu peguei de domingo de noite até mais ou menos na quinta-feira estudando essa mensagem. E busquei, estudei, li, reli, e Deus não falava nada comigo. E dentro dessas mensagens que eu estava lendo e Deus não falava nada, quando foi ontem de tarde, eu estava um pouco meditando na palavra, e Deus me levou até essa palavra em Juízes 6. E ali, conforme eu fui lendo, Deus foi ministrando algumas coisas ao meu coração. E sabe o que eu entendi? Que todas as vezes, por mais que nós entendemos, por mais que nós buscamos e por mais que nós lemos e estudamos, quando é Deus que quer falar, Ele nos diminui para que Ele cresça em nós. E eu estou dizendo isso não para me engrandecer, pelo contrário, convém que Ele cresça e eu diminua. Mas para você entender que tudo que for ministrado aqui nesta noite será através do Espírito Santo, não será nada através do evangelista Marcos. Livro de Juízes, capítulo 6, no verso 2 e após o verso 7. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, no 7, amém? Agora vamos entrar no 8. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus ministrava essa palavra no meu coração, eu voltei um pouquinho para tentar entender o que Deus estava querendo falar. Eu voltei e li o capítulo 5. E nós vamos ver que no capítulo 5 vai trazer uma ministração novamente sobre vitória. Vai trazer uma ministração onde Deus faz o povo de Israel prevalecer sobre a mão dos inimigos. E ali o povo prevalecendo, a palavra vai nos ensinar que o povo fica 40 anos em tempo de bonança. O povo vive 40 anos em tempo de tranquilidade. Como nos últimos dias tem sido muito ministrado aqui, isso tem sido repetido aos nossos corações e nós sabemos que bem verdade é. Quando nós estamos em períodos bons da nossa vida, por muitas das vezes nós começamos a fazer as coisas para Deus relaxadamente, isso quando não acabamos deixando e voltando atrás. Amém, igreja? Amém. Isso quando não acabamos voltando atrás e deixando de vez de fazer as coisas do Senhor. Eu acho interessante o amor de Deus sobre aquela nação de Israel, porque mais uma vez nós vamos ver uma nação que passa 40 anos da sua existência em tempo de paz, em tempo de bonança, em tempo de alegria. Tudo que eles plantavam dava crescimento, tudo que eles colocavam a mão dava andamento, porque Deus estava com eles. Só que chega um determinado período que eles começam a se voltar a outros deuses, a Baal, a outros deuses de outras nações, nações vizinhas, nações até mesmo que nações irmãs. E Deus começa novamente a entristecer o seu coração. E bem sabemos que Deus ele não nos obriga a fazer nada, nem para Ele e muito menos por nós mesmos. O que acontece? Não é Deus que se afasta do seu povo. É o seu povo que, por conta das suas próprias escolhas, acaba virando as costas para Deus. Porque a palavra em Isaías vai dizer: a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, e os meus ouvidos não estão agravados ou tampados para que eu não possa te ouvir. Isso me faz entender que todas as vezes que nós temos que falar com Deus, Ele sempre está de braços abertos e de ouvidos abertos para ouvir o meu e o seu clamor. Só que todas as vezes que nós queremos algo, nós temos a tendência, o povo de Israel tinha essa tendência de virar as costas para Deus
e começar a trilhar os seus caminhos. Sabe o que eu achei interessante? É que de 40 anos, agora Deus vai permitir que esse povo passe 7 anos, não de sequidão, não de plantar e não colher, mas 7 anos plantando e vendo alguém vindo tomar aquilo que eles plantaram. Fazendo e vendo alguém vindo e levar embora aquilo que eles sofreram para colocar na terra. Eu achei interessante dessa palavra, é o 2, que nós acabamos de ler, e a palavra disse que os israelitas, por conta dos midianitas, eles começam a fazer para si covas, cavernas e fortificações. Vamos analisar esse versículo? Para que serve a cova? Se não para enterrar o defunto. A caverna, se não para se esconder. E a fortificação, para se defender. Vamos tentar entender quem eram os midianitas. Abraão, quando Sara morre, ele toma para si uma mulher por nome Quétura. E dessa mulher nasce um filho. E ele dá ascendência aos ismaelitas. Aleluia. Aos midianitas. Esse povo é um povo irmão de Ismael e de Israel. É um povo irmão do filho da precipitação e também do filho da promessa. E por ser irmão, todo irmão quer herdar o mesmo direito. Quem tem irmãos em quantidade, sabe que até nos mínimos detalhes dentro da sua casa, às vezes num copo de refrigerante, ou você quer igualdade, ou você quer ter mais. Então imagine Ismael e o pai dos midianitas, olhando o filho da promessa tendo crescimento, o filho da promessa sendo elevado, o filho da promessa sendo posto onde Deus queria o colocar, e eles olhando e dizendo: peraí, mas nós não crescemos desse jeito. Isso que acontece com ele não acontece conosco. Só que a fidelidade de Deus acompanhava até mesmo esses, porque a promessa de Deus tinha sido sobre Abraão. E segundo a luz da palavra, hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Todas as promessas que Deus fez sobre a sua e sobre a minha vida atingirão as nossas gerações. Aleluia! Então imagina o povo, os midianitas olhando e dizendo: peraí, eles cresceram, todavia agora nós temos que nos tornar um povo mais forte. Claro que não. Todavia Israel prevalecia quando a mão do Senhor estava sobre eles. Quando a mão do Senhor se retirava, poderiam ter os melhores guerreiros, poderiam ter os melhores armamentos. Se fosse um homem, feria o exército de Israel, porque a força de Israel não continha naquilo que eles poderiam fazer. A força de Israel continha-se no Deus que eles serviam, porque o povo, quando olhava de fora, olhava e dizia: peraí, o Deus de Israel foi que livrou o povo do Egito. O Deus de Israel foi que abriu o mar vermelho para o povo passar. O Deus de Israel foi que usou a vida de Elias e de Eliseu. Deus de Israel fez fogo descer do céu. Só que o próprio povo de Israel não reconhecia esse Deus como o povo de fora reconhecia. Então desvalorizavam. E quando desvalorizavam o que Deus fazia, continuava olhando para o seu povo, cuidando do seu povo. Todavia, retirava a sua mão. Ali o povo ismaelita, os amalequitas, eles começam a entrar. Os midianitas, perdão, irmãos, que é nome igual e todos contêm nesse livro. Os midianitas, eles começam a entrar e roubar. Eles entram na nação de Israel e levam embora todo o plantio. E levam embora tudo aquilo que aquele povo está sofrendo, para que possa se alimentar. Sabe o que eu achei interessante? É que o povo de Israel começa a olhar para aquela situação e constrói como? Alguns, outros cavernas e outros fortificações. Vamos analisar esse versículo. Aqueles que estão construindo covas já estão acostumados com aquilo e entendem no seu subconsciente que aquela situação vai trazer morte para ele, e ele está acostumado. Eu sei que eu vou morrer nisso, eu não vou sair disso, então eu só vou preparar um lugar para me jogarem quando eu ser derrubado. Outras pessoas,
eles olham e falam: vamos construir alguns buracos, algumas cavernas, porque os midianitas vindo a nós nos escondemos, eles não nos verão. Deixa eles levar o que eles quiserem, deixa eles fazer a ruaça, deixa eles vir tomar a nossa terra. No momento que nós vermos eles indo embora, a gente volta e faz tudo de novo. Alguns que colocaram para si fortificações: vamos nos esconder, todavia vamos deixar uma barreira entre nós e os midianitas. Se eles vierem nos atacar, no momento que eles vierem nos atacar, terá algo impedido. Observa se isso não acontece na minha e na tua vida. Aqui nós falamos de 3 tipos de pessoas: aquela que já está acostumada com o problema e imagina que o problema vai matar ela e ela não quer saber, tudo bem, se esse problema me matar, está tranquilo. Outros tipos de pessoas, no momento que o problema se apresenta, ela quer se esconder. Eu me escondo. No momento que o problema passar, eu vou de novo. E aqueles que fazem as fortificações: espera aí, eu vou me fortalecer, porque se o inimigo vir a mim, por mais que eu não possa fazer nada contra ele, haverá uma barreira entre mim e ele. Para mim, dessas 3, a mais certa é aquela que levanta para si fortificação, porque nós sabemos que quem é a nossa força é o próprio Cristo. Então, se eles estavam levantando para si fortificações, eles não queriam morrer como os primeiros, eles não queriam se esconder como os primeiros. Eles tinham um entendimento de que se eles lutassem, eles morreriam, porque a mão deles não era, a mão de Deus não era mais sobre eles. Mas eles pensaram assim: eu vou me fortalecer, porque eu tenho o entendimento que o meu Deus ainda me ama e Ele vai voltar para a minha vida. E quando Ele voltar para a minha vida, eu vou estar com uma barreira na minha frente, os inimigos não vão me atingir e eu vou voltar a glorificar o nome dEle. Olha a bondade de Deus. Dentro dessas 3 pessoas, Deus permite que esses 3 tipos de exércitos em Israel permaneçam vivos, para que vejam a glória dele. O povo começa a clamar a Deus. Aleluia. No 7, onde nós lemos, a palavra vai dizer que o povo, vendo aquela situação, quando os midianitas iam embora depois de 7 anos, o que eles faziam? Eles clamavam a Deus. Quando eu estava lendo essa palavra, como eu disse no início para os irmãos, para você ver como o homem é falho, é sujo, mas o Espírito Santo de Deus é puro e perfeito. Eu não entendi nada. Eu falei: meu Deus, que mistério é esse? E ali me mandaram um vídeo. Dentro desse vídeo, o rapaz que estava falando, ele ministrava algo muito simples. Ele começava a dizer: quando um médico, ou até os pais, eles vão numa... Como é que é aquele negócio para ver o bebê na barriga? Quando eles vão numa ultrassom, quando você está vendo, pelo menos para mim, alguns borrões, o que o médico coloca para você ouvir? Observe, na hora que eu ouvi esse vídeo e lendo essa parte do 7, Deus ministrou o meu coração. Eu estava vendo o povo sofrendo. Eu estava vendo o borrão que estava na vida do povo. Mas na hora que eu comecei a ouvir o coração do povo, aí eu decidi entrar na situação e transformar todas as coisas. Observa uma coisa, como está sendo ministrado aqui todos os dias que tem culto. Não adianta o evangelista Marcos vir aqui e pregar com a melhor voz, louvar com a melhor voz, e o meu coração está impuro diante daquele que é transparente diante da minha vida. O que adianta eu chegar na minha casa e falar: eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, mas espera aí, assim eu não sou não. Eu não sou mais que isso e menos que isso. Então eu peço ao Senhor, me transforma naquilo que eu preciso e me faça crescer naquilo que o Senhor já me deu. Observa aqui. Deus começa a falar novamente com o povo. E Deus envia um profeta e começa a trazer a Israel: vocês lembram quem foi que tirou vocês do Egito? Eu, o Senhor, com a minha forte mão, os tirei da terra do Egito, os tirei da terra da servidão. E Deus começa a fazer o povo se lembrar de tudo aquilo que passou lá atrás. Sabe o que eu achei interessante? É que nós servimos um Deus que Ele olha para nós
e fala: não vos lembreis das coisas passadas, eis que eu faço novas todas as coisas. Sabe por que ele faz isso? Deus, mais ou menos não. Ele está dizendo assim pra gente: se fosse para você olhar lá para trás, eu não tinha te tirado de lá. Se fosse para você continuar com os pensamentos daquilo que ficou para trás, eu não tinha te tirado da terra de servidão, da terra da aflição. O que ele está dizendo para o povo de Israel nesse tempo aqui onde nós acabamos de ler? Vocês desejaram adorar novamente os deuses egípcios. Vocês desejaram adorar novamente os deuses a qual eu tirei vocês de lá. E o meu nome foi engrandecido como o Deus que livra, o Deus que cura e o Deus que salva. Só que agora, vocês não estão entendendo isso. Observa que o coração do povo, a palavra diz que Deus não resiste, irmão, a um coração contrito e quebrantado. Então, o sofrimento trouxe para o povo quebrantamento, porque não tem nada melhor para nos quebrantar do que o sofrimento. Não tem lição maior que Deus possa nos dar para nos trazer novamente para a presença do que o próprio sofrimento. Observa, o povo começa a cair aquelas palavras no coração. Aí eu acho algo interessante. Não é que Deus faça acepção de pessoas, claro que não. Deus, ele sempre olha para algum que chama a atenção dele em alguma coisa. A palavra diz que ele está no céu. Eu imagino, quero conjecturar. E Deus está procurando, entre a nação de Israel, entre aquele seu povo, quem dali que pode fazer alguma coisa por aquela nação. Já tinham passado alguns juízes sobre aquela terra, já tinham passado alguns profetas, só que nesse tempo, Deus estava precisando levantar uma pessoa que fizesse a diferença naquele lugar. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus, olhando do céu, ele vai ver um homem que da sua casa era o menor, da sua tribo, a sua família era o menor, por nome Gideão. E ali, ele vê algo de diferente. Enquanto o povo está construindo cova, está construindo caverna e construindo fortificação, Gideão está malhando trigo no lagar. Vamos entender isso aqui. O que é um lagar? É um lugar onde se pisa uvas e também se espreme azeitona. Vamos conjecturar um negócio aqui comigo. Na Bíblia, o vinho ou a uva traz referência de alegria. O azeite, que é espremido da azeitona, traz referência de unção. Enquanto alguns estavam esperando a sua morte, outros estavam querendo se esconder, outros ficaram até mesmo atrás de uma fortificação, mas escondidos para que o inimigo não acessasse, tinha um que ainda continuava espremendo alegria e espremendo unção. Aleluia! Então ali, e ele está no lugar errado, fazendo a coisa certa. Nós temos hábito de dizer, às vezes estava no lugar errado na hora errada. Gideão estava no lugar errado porque os inimigos poderiam vir e ainda matá-lo, só que ele estava fazendo a coisa certa. Quando Deus olha aquela situação, ele malhando, peneirando aquele trigo no lagar, e já vamos deixar frisado isso aqui, trigo serve para fazer o quê? Pão. Ele está malhando trigo no lagar. E eu imagino Deus olhando de lá de cima, peraí, tem algo de diferente nesse rapaz. Porque está todo mundo ali preocupado com a sua própria morte. Só que ele está preocupado em trazer pão. Então se ele está peneirando o trigo para que lá na frente ele faça pão, ele está tendo a esperança de que lá na frente vai ter vida. E se ele está tendo a esperança de que lá na frente vai ter vida, por causa dessa fé, lá na frente vai ter vida. Deus, ele começa a operar sobre a vida de Gideão. A palavra diz que Deus envia um anjo. O anjo está sentado aonde? Embaixo de um zimbro de carvalho. Deus é na tua vida varão valoroso. Sabe qual é a resposta de Gideão? Como Deus é na minha vida, se o meu povo está passando pelo que está passando? Sabe o que eu achei interessante? Não no que o anjo fala, mas na resposta de Gideão. Gideão poderia olhar e falar verdadeiramente: Deus é na minha vida, porque eu sou o único aqui que ainda espreme azeite e que ainda espreme uva. Eu sou o único aqui que ainda traz alegria para esta cidade.
e que ainda traz unção para esse lugar. Só que Gideão, ele olha e fala: não, pera aí, somos todos iguais. Então como é que o Senhor é comigo se o meu povo está padecendo o que está padecendo? Porque se ele está peneirando trigo no lagar, ele tem pão para se alimentar. Só que a preocupação de Gideão não é só ele e a sua casa. A preocupação de Gideão, eu não sei se você vai me entender, mas é a sua comunidade. Observa, quando ele recebe, eu imagino o anjo recebendo a palavra de Gideão. Aí o anjo olha para ele e fala: vai nessa tua força. Por quê? Mesmo espremendo vinho, espremendo uva, e, aleluia, mesmo no lugar de espremer uva e espremer azeite, ele malhando o trigo, imagina o coração de Gideão, com o pensamento: eu vou fazer esse trigo aqui, e na hora que eu estiver saindo, levando o meu alimento para minha casa, o inimigo pode passar e roubar de mim aquilo que eu sofri para peneirar. Imagina o coração de Gideão, poderia estar incerto, e por isso ele deu essas respostas. Só que eu achei interessante algo na vida de Gideão. Quando o anjo fala: vai nessa tua força, ele fala: então se você vem da parte de Deus, senta aí, espera um pouquinho, que eu vou ali preparar um holocausto para você. O anjo continua sentado sobre o zimbro de carvalho. Gideão vai até a sua casa, prepara o que tem que preparar e vem novamente com aquilo na mão. Sabe o que eu achei interessante? Gideão, ele não estava somente preocupado em receber aquilo que Deus tinha a proporcionar para ele. Gideão não estava somente preocupado em Deus livrar a sua nação. A preocupação de Gideão também é o que ele poderia entregar a Deus. A preocupação de Gideão também é que mesmo que se fosse na sua pouca força, se ele conseguiria entregar algo que fosse bom para Deus. E nós sabemos que nós não podemos fazer nada do que for bom, do que é bom. Se fizermos tudo o que nos é mandado, a Bíblia ainda nos chama do quê? Servos inúteis, porque estamos fazendo só aquilo que estamos sendo mandados. Então Gideão, ele vai, e quando ele vem com o alimento, ele vem com o holocausto, o anjo ordena que ele coloque o holocausto, a parte da carne, os bolos ázimos, coloca sobre a penha, coloca sobre a pedra, deita o caldo, olha o caldo aí, ô glória, e deita o caldo por cima. E quando ele deita o caldo por cima, a palavra vai dizer que o anjo do Senhor estende o cajado para a pedra. E detalhe, o fogo vem da onde? A palavra vai dizer que o fogo sobe da pedra, consome o holocausto. Enquanto Gideão está olhando o fogo consumir o holocausto, o anjo do Senhor some da sua visão. Eu achei interessante, porque a palavra frisa que o fogo ele sobe da pedra. Sabe por quê? Às vezes eu vou falar, às vezes nós estamos aqui na igreja, nós estamos aqui no culto, e nós estamos olhando para um lado e para o outro, achando que o Espírito Santo vai nos sacudir e vai fazer com que o fogo desça dentro do nosso coração e arder. Só que não. Observe uma coisa, todas as vezes que nós saímos da nossa casa para adorar ao Senhor, nós temos que sair com uma consciência: peraí, eu estou indo lá adorar o nome dele, então eu tenho que fazer a adoração fluir, eu tenho que fazer aquilo honrar a Deus, para que quando chegar no céu, simplesmente o céu está aberto e o céu desce. O negócio de Deus é só descer na terra. Aleluia. Gideão, ele se levanta. Só que a palavra do anjo a Gideão é interessante. Antes de fazer tudo isso aí que você vai fazer, varão, você entra lá na sua casa e derruba os altares e o bosque de seu pai. Os altares que ele construiu a Baal e o bosque a qual ele fez ao pé desse altar. Agora vamos imaginar uma coisa. Imagina Gideão tendo que entrar dentro da sua casa e tirar a autoridade de seu pai. Imagina Gideão tendo que entrar ali e mostrar para o seu pai que o Deus a qual ele estava servindo, que era um Deus que o pai dele conhecia, era, glórias a Deus, amém, igreja? Era o Deus verdadeiro que operava sobre céus e terra. A palavra vai dizer que Gideão junta alguns homens
e fala: eu não posso fazer isso sozinho. Ele espera anoitecer. Quando anoitece, ele se levanta com esses homens, vai até o altar do seu pai, até os bosques de seu pai, e começa a destruir tudo. Todos os deuses que ele encontra ali. Amanhece o dia. Quando o dia amanhece, seu pai se levanta. E quando o seu pai Joás se levanta, ele vê o seu bosque de adoração, os seus altares de adoração a Baal, todos destruídos, todos destroçados. Observe uma coisa comigo, imagina comigo. Você chegar num lugar de adoração, você chegar no seu lugar, vamos imaginar que nós chegamos aqui nesse ambiente e nós vemos tudo isso aqui quebrado. Como que o nosso coração vai se sentir? Nós iremos ficar revoltados. Nós iremos, em primeiro lugar, se já roubaram a torneira ali, eu falei para o pastor, nem me fala se descobrir quem é. Imagina a revolta que viria ao nosso coração. Então imagina o pai de Gideão, porque com certeza ele sabia quem tinha destruído, porque o pai conhece o filho que tem. Então, os homens daquela cidade se levantam e querem comprar aquela briga. Peraí, foi Gideão que destruiu isso aí. Todo mundo aqui sabe. Joás se levanta e fala: vocês vão contender por Baal? Se ele é Deus, contenda ele por si. Agora, se vocês se levantarem contra o meu filho, vocês estarão defendendo um Deus que pode lutar por si? Observe uma coisa, que nem o camarada que tinha as imagens de adoração, nem ele colocava tanta fé naquela adoração. Nem ele colocava tanta fé naquilo que ele tinha dentro da sua casa. Sabe por quê? Nós somos criados aonde? Em Deus. Tudo aquilo que a gente busca para substituir Deus, nós sabemos que não há verdade naquilo. Porque Deus, a Ele pertence a verdade. Quando Deus está dentro do nosso coração, você pode ver que você se sente completo. Você se sente inteiro. Parece que nada te falta. Você não tem nada, mas parece que você está inteiro. Agora, quando você não tem Deus, você pode ter tudo do bom e do melhor. Sempre falta algo. Gideão, ele se levanta, derruba tudo aquilo ali. E eu achei interessante que quando o pai dele fala para que se Baal verdadeiramente é Deus, que ele contenda com Gideão. Os homens daquela cidade colocam um nome: Jerubal, porque Baal contenderá contra ele. O que o mundo mais gosta é de colocar nome. Infelizmente, não somente o mundo, nós estamos vivendo um tempo que até nós mesmos, dentro das igrejas, nós gostamos de colocar nomes. Está vendo ali? O evangelista Marcos é isso, é aquilo e é aquilo outro. Está vendo o pastor? É isso, é aquilo outro. Mas eu vejo assim, eu vejo não, a palavra está mostrando. Enquanto os homens que não são juízes, que não são salvadores, que não são Cristos, que não são Deus, gostam de colocar nome em mim e em você, Deus está olhando para Gideão e está dizendo: vai nessa tua boca, vai lá, Gideão, só faz o que eu estou falando para você fazer, e outra, não faça nada fora do que eu estou falando para você fazer, faça somente aquilo que eu te ordenei, e dentro disso, o resto sou eu quem faço. Gideão, ele se levanta, e eu achei interessante que ele vai até Aser, começa a chamar o povo, ele vai até Naftali, e começa a chamar algumas pessoas. Só que se a gente olhar para a nação de Aser, não era uma nação de batalha. Se a gente olhar para a nação de Naftali, muito menos era. Ele poderia ter chamado quem? Judá e Efraim, que era nação de guerra, nação de valentes, dali onde saiu Davi. Interessante é que ele sai chamando esse povo. Junta-se ao redor de Gideão 32 mil homens. Esse era um grande evangelista. 32 mil homens ao redor de Gideão. Eles se levantam e começam a caminhar. Só que eu achei interessante que novamente anoitece. O coração de Gideão pode ter ficado meio temoroso. Ele vai até Deus e faz novamente um teste. Verdadeiramente, se o Senhor estiver comigo, eu vou pegar um pedaço de lã e vou colocar lá fora. Se quando amanhecer, tudo em volta estiver molhado e a lã estiver seca, eu vou. Amanhece e a prova
o voto que ele fez com Deus se cumpre. Anoitece novamente, o que Gideão faz? Agora de novo, não se ire o Senhor contra mim, mas eu vou colocar novamente lá o pedaço de algodão, a lã, e se dessa vez somente ela estiver molhada e tudo em volta seco, eu confiarei que é o Senhor que está falando comigo. Quando Gideão acorda pela manhã, o que é que acontece? Da forma que ele falou, aconteceu. Eu achei interessante que Deus está olhando para um homem e falando para ele ir na sua pouca força. Só que esse homem tinha visto um anjo. Esse homem, enquanto ninguém estava acreditando em nada, ele acreditou. Enquanto o povo estava construindo copa, fortificação e caverna, ele estava malhando o trigo no lagar, trazendo o pão, renovando a alegria através do vinho e também renovando a unção através do azeite. Esse mesmo homem, quando Deus fala no coração dele, ele teme. Se realmente for o Senhor, faz isso aqui, para mim ter a confirmação. Nós somos seres humanos, irmãos. É natural não a gente duvidar de Deus, mas a gente desacreditar porque nós sabemos que nós somos falhos. Nós olharmos para a nossa pequenez e dizer, não, tem tanta gente para o Senhor usar, tem tanta gente para o Senhor fazer, tem tanta gente que sabe mais, que pode mais, que está mais preparado. E por que o Senhor está falando que sou eu? Por que o Senhor está falando que é na minha mão? Enquanto Deus viu você fazer algo que ninguém estava fazendo. E não porque você é bom, mas porque Ele direcionou o seu coração, porque aquilo era necessário no tempo. Gideão, dali ele se levanta e ele começa a marchar até o arraial dos midianitas, junto com os 32 mil homens. Aí vem às vezes uma notícia que pode parecer um desânimo. Deus está quietinho até esse momento. Aí Deus olha para ele: Gideão, vem cá, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Olha o que Deus está falando para Gideão. Gideão, não me importa que você vá com os 32 mil. Eu só não quero que chegue lá na frente, Gideão, e tenha aquelas pessoas que falem, só conseguiu porque eu estava. Gideão só foi porque nós estávamos juntos. Porque Deus falou com ele. Mas Deus falando com ele, e ele nos chamou. Se ele nos chamou, Deus deveria. Lembra de Miriam e Arão? Por que Deus fala só com Moisés? Por que Deus é só na vida de Moisés? Por que Moisés age dessa maneira? Imagina lá na frente, Deus já tinha visto essa situação com Moisés. Deus já tinha visto essa situação com Josué. Será que Deus ia permitir que Gideão passasse por isso de novo? Gideão, muito é o povo que está contigo. Deus poderia vencer aquela batalha com um homem, se ele quisesse. Deus poderia vencer aquela batalha sem Gideão. Lembra lá, Êxodo 14? Eu pelejarei por vós e vós os calareis. Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz da maneira que Ele quer. E quem somos nós para dizer o contrário? Imagine isso chegando no coração de Gideão. Aí Deus fala o que para o Gideão? Aqueles que forem covardes e medrosos, voltem. É como o pastor disse, se o Senhor falar isso hoje, nos dias atuais, muita gente se sente ofendida. Só que sabe uma coisa? O que Deus ama dentro do nosso coração é aquilo que Davi tinha. Sinceridade, era todo errado, mas era, diante de Deus ele era sincero. Gideão, ele olha, diga aos covardes e os medrosos que 10 mil, 20 mil, se levanta, vira as costas, vai embora. Com uma palavra, Gideão não precisou fazer nada. Há uma palavra, o pastor ministrou esses dias aqui atrás, que fala sobre você edificar a sua casa na areia e sobre você edificar a sua casa na rocha. Quando você edifica a sua casa na areia, qualquer vento fraco vai derrubar a sua casa. Quando você edifica a sua casa na rocha, pode vir um temporal. Porém, o seu edifício está mais profundo. Eu vou simplificar para você entender. Quando você edifica a sua casa em Cristo, o seu edifício está mais profundo. Agora, quando você edifica a sua casa no homem,
quando você edifica a sua casa em propostas e promessas que o evangelho atual está trazendo, qualquer vento de doutrina, como Paulo escreve, ou qualquer palavra, te arranca da presença, te tira da presença de Deus. E o que é tirar da presença? É tirar da igreja? Não, é te tirar da presença, porque você não precisa sair da igreja para sair da presença. Você não precisa sair por essas portas e dizer que não vai mais voltar para não estar diante da presença de Deus. Por muitas das vezes nós estamos aqui e estamos distantes de Deus. Nós sabemos, eu tenho certeza que muitos de nós já viveu isso. Só que a misericórdia de Deus é infinita e ela sempre nos alcança. Quando acontece o quê? Quando nós fazemos como o povo fez lá no início, quando nós abrimos o nosso coração e voltamos a clamar aí. Observe. Com essas palavras, os 22 mil homens voltam, sobram 10 mil. Gideão está olhando, e olhando o exército dos midianitas, que está lá embaixo. Não vai dar não, hein? Com esse povo aqui só, com 32 mil já era difícil. Com 10 mil, será que a gente vai vencer os midianitas? Aí Deus anima Gideão. Agora você faz um teste. Manda o povo descer ao riacho. Aquele que se deitar e lamber a água como lambe o cão, você manda voltar. Agora aquele que pegar a água com a sua mão e levar até a boca, esse irá contigo. Eu imagino Gideão parado atrás do povo, eu gosto de conjecturar, e olhando o povo descendo no riacho, não sei se um por vez ou muitos, e ele vendo que a grande maioria se dobrava e levava a sua boca até o riacho. Esse aí não vai não. Esse aí não vai não. E a conta foi cada vez mais aumentando. E dentre 20, 30, 40, 50 que se abaixava, um só levava a mão à boca. E Gideão, esse vai. Mas espera aí, essa conta não está equilibrada. Como que eu vou vencer uma batalha contra um povo que está roubando a gente há 7 anos? Com só isso de homens. O povo, alguns dos homens voltam. Aí Deus olha para Gideão, é com esses 300 que eu vou dar os midianitas na tua mão. Gideão não entendeu a palavra. Não era ele que ia ganhar, pastor. Eu vou dar na sua mão. Nós temos que entender o que Deus nos promete. Às vezes Deus está falando, eu vou te dar. Uma coisa é nós nos levantarmos e fazermos a nossa parte para que realmente aquilo aconteça. Outra coisa é a gente querer possuir o que Deus falou que vai dar. Não tem como possuir o que já é seu. Se Deus já falou que já vai dar, você já acredita na promessa, é só esperar o tempo oportuno. Há uma palavra que diz que no tempo determinado todas as coisas irão acontecer. Gideão, ele se levanta, ele vai, monta seu arraial e começa a passar, eu quero imaginar, estratégias para o seu povo, para o seu exército. E Deus ordena uma palavra a Gideão: desce até o arraial dos midianitas, você e seu moço Purá. Olha o Deus que nós servimos. O exército é enorme. A palavra diz que eles olhavam de cima, pareciam gafanhotos pousados na terra, não dava para ver o chão. Aí Deus olha para Gideão e fala: agora você desce lá, só você e mais um, o seu moço Purá. Sabe por quê? Deus nunca vai nos mandar no terreno inimigo sem um propósito. Nunca. Às vezes o coração de Gideão já estava desfalecido. Não vai dar com esses 300. Isso daí não vai para frente não. Eu acho melhor eu voltar lá para onde eu estava, continuar malhando o meu trigo. Se der certo, amém. Se não der, amém também. O que Deus fala para Gideão? Desce, Gideão. Gideão pega seu moço no meio da noite e começa a descer ao arraial dos midianitas. Ele passa pelo posto de sentinelas. Só ali, se Deus não é na vida dele, ele já tinha morrido. Só que Deus estava presente. Quando Deus está presente, não há morte. Quando Deus está presente, até a tristeza tem que saltar de alegria. Observa, Gideão está caminhando dentro do arraial inimigo. Aí ele começa a ouvir 2 homens conversando. Essa noite eu tive um sonho. Que sonho era esse? Eu via um pão cevado que descia do céu. Para simplificar, quem é o pão que desce do céu? O inimigo vinha um pão cevado que descia do céu, rodava sobre a cabana do general dos midianitas, derrubava aquela cabana e a destruía. E enquanto o Gideão está passando com o seu moço Purá, ele ouve isso da boca do inimigo.
ele ouve o inimigo falando de que o pão que descia do céu, aleluia, Jesus, o pão que descia do céu derrubava aquilo que era do inimigo. Aí eu imagino que Gideão entende a promessa. Pera aí, não vai ser com espada que eu vou vencer isso aqui, não vai ser com lança que eu vou vencer isso aqui, vai ser através realmente como ele falou, ele vai entregar na minha mão. Gideão recebe essa palavra, e Deus, quando ele quer nos animar, ele não faz pouca coisa, ele vai no grande. Aí o homem que estava, outro inimigo que também estava conversando, o que é isso? Se não é a espada de Deus e a espada de Gideão. Aí Gideão compreende, peraí, o inimigo já está se entregando antes de eu atacar. O inimigo já está se entregando antes de eu anunciar guerra. Sabe o que isso traz à nossa vida? Jesus, quando ele veio, a palavra vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas limitações. O inimigo das nossas almas, ele foi condenado por conta deste sacrifício. Ah, varão, mas Jesus não morreu simplesmente para condenar o inimigo. Jesus morreu para perdoar o meu e o seu pecado. Vem cá. Se Jesus não tivesse morrido para perdoar o meu e o seu pecado, para nos dar direito à graça e à misericórdia, o inimigo ainda continuaria tendo livre acesso à minha e à tua vida. Então, dentro de um sacrifício, houve salvação para nós e condenação para um. Sabe o que isso me faz entender? Nós estamos como Gideão. Nós já sabemos, o nosso inimigo já sabe que ele é derrotado. O nosso inimigo já sabe que para ele não há vitória. Ele já entendeu. Se não, o que é isso? A espada de Deus e a espada da igreja Maranata. Aleluia. E aí quando o Gideão ele volta para o seu arraial, o que ele faz? Vem cá. Na mão direita, vocês vão segurar chama, uma tocha acesa. E na mão esquerda, uma buzina. Eu vou simplificar para nós entendermos. Tudo aquilo que é, para quem é destro, claro, que vai à sua direita, é aquilo que é prioridade. É aquilo que sempre vai na frente, que você sempre vai mostrar primeiro. O que é o fogo na Bíblia? O próprio Deus. Para os inimigos, fogo consumidor. Então, se Gideão está falando para o povo, na mão direita, vocês vão carregar a tocha. Para quem era destro, era a mão da espada. O que é isso? Não é a espada de Gideão que vai na frente, é a espada de Deus. Todas as vezes que nós formos guerrear qualquer batalha, não é a nossa voz que vai na frente, não é o nosso eu, o nosso impulso. É difícil segurar? É, sei bem que é. Não é o nosso impulso que tem que ir na frente, e sim a espada de Deus. Todas as vezes que formos guerrear qualquer batalha, sempre na frente com a espada de Deus. Aonde Jesus venceu Satanás? Na palavra. Mas aonde Satanás tentou Jesus? Na palavra. Observe. E Gideão fala para eles, e na mão esquerda vocês levarão buzinas. Lembra lá em Jericó? Vamos voltar um pouquinho. Josué manda o povo dar 7 voltas, e na 7ª vocês tocam a buzina, que os muros da cidade cairão. Sabe o que isso me faz entender? Que através da adoração Deus opera. Através de quando você decide tocar a buzina, que é cantar o seu louvor, Deus olha do céu e fala, pera aí, muro de Jericó pode ter a fortificação que tiver, pode ser do tamanho de uma cidade, eu tenho poder para derrubar. Todas as vezes que Deus olha do céu e vê a gente com a buzina na mão, tocando, eu tô mal, mas eu tô cantando, eu não tô bem, mas eu tô cantando, eu tô ruim, mas eu tô cantando, eu tô engrandecendo o nome do Senhor, Deus está olhando do céu e está falando, pera aí, você está assim por dentro, mas por fora você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Porque a ilusão nossa é pensar que o Evangelho vai nos trazer todos os dias bem. Como assim? Você está sendo leviano evangelista? Não. Jesus falou o que pra gente? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Aleluia, Deus. E nós nos iludimos, pensamos que o Evangelho, por muitas das vezes, vai trazer somente alegrias ao nosso coração. E não é. O Evangelho, às vezes, muitas das vezes, ele vai trazer decepção, ele vai trazer desafeto, ele vai trazer desgosto. Só que nós olharmos para Cristo,
e vejamos o que aquele homem, como homem, passou por mim e por você, e você vai falar, eu não passo nem metade disso aí. Para herdar esse reino, vale a pena. Para herdar o que ele está me prometendo, o que está escrito aqui, e fora do que está escrito aqui, ele fala que olho não viu. Peraí, se olho não viu, tem muito mais coisa lá que não está escrito aqui ainda. Se ouviu, não ouviu. E nem subiu ao meu coração o que ele tem preparado para mim. Peraí, é coisa gloriosa. Gideão está em pé com o povo. Aí sabe o que eu acho interessante? Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que Gideão ele vai olhar para os 300 e vai falar uma coisa. Assim como eu fizer, faça vocês também. Ele pega, levanta e leva os cântaros. Não vamos esquecer dos cântaros. Ah, Deus, é profundo. Glória. Quando vocês chegarem diante do arraial dos midianitas, vocês ergam a tocha, assim como eu estarei fazendo, e toquem as buzinas. Imagina 300 homens, praticamente, vamos dizer, rodeando o arraial dos midianitas, sem uma ponta, sem outra ponta e sem outra ponta. E lá embaixo, mais ou menos, se eu não me engano, 152 mil homens. O que é 152 mil homens perto de 300? Se fosse para lutar, aleluia, se fosse para lutar com espada. Eu vou simplificar algo para você. O nosso mal é a gente pensar que nós temos força contra o diabo. É nós pensarmos que nós temos poder contra o diabo. Como muitas pessoas têm o hábito de dizer, eu determino, eu repreendo, até pode repreender, se esquecer do nome de Jesus não é nada válido. E você nem precisa estar em pecado para ele às vezes tocar em você. Eu aprendi isso. Observa. Gideão, ele entendeu. Com 300 não dá. Mas com Deus dá. Só que essa quantidade não dá. Mas se Deus estiver na frente, dá. O que ele levanta primeiro? A tocha. O fogo. Eu me imagino, quero imaginar, os midianitas de lá de baixo, vendo aquelas 301 tochas, 302 que tinha apurado também o jovem de Gideão. Eles começavam a olhar e viam aqueles pequenos pontos de fogo lá em cima. E os homens começaram a não entender nada. A Bíblia não diz, mas me permite imaginar. E daqui a pouco, eles começam a tocar as buzinas. Sabe o que acontece? A palavra diz que lá embaixo, só com adoração, o povo começa a ficar louco. Eles começam a correr entre si, fugindo de si mesmo, os inimigos. E quando eles fogem de si mesmo, a palavra vai dizer que Deus voltou a espada de um contra outro. Sabe o que isso traz ao nosso coração? Tem gente que está nos olhando de fora e não está entendendo, porque a gente continua cantando. Tem gente que está nos olhando de fora e não está compreendendo, porque a gente ainda continua carregando a espada de Deus na mão. Só que enquanto essas pessoas que estão olhando de fora não estão entendendo, é exatamente Deus confundindo a cabeça dos inimigos. Sabe por quê? Não tem como. A gente pode até perder batalha. Guerra não tem como perder com Deus, não. A Bíblia é clara, ele é general de guerra. Aleluia, Jesus. Jesus, quando ele leva sobre si os nossos pecados, ele traz a redenção para a nossa vida, que nós temos livre acesso com Deus. O véu do templo é rasgado de cima a baixo. É Deus dizendo, eu estou indo até vocês novamente. Assim como eu ia até Adão na viração do dia, eu estou indo novamente até vocês. Só que dessa vez foi algo diferente. Meu Deus. Dessa vez não era só com Adão e Eva que Deus falava. Dessa vez, se você tiver com o seu coração aberto, não precisa simplesmente até mesmo você entrar neste lugar para sentir Deus falar com você. Às vezes você vai estar na sua casa, no seu trabalho, aonde Deus quiser falar, Deus vai falar. Observe. O povo começa a voltar as suas espadas contra si e começam a se matar. Só que dois fogem. Zibe e Salmuna, os dois reis dos midianitas. Eles começam a correr.
Gideão poderia se dar por vencido. Pronto. Só com os 2 reis agora, até eles criarem um novo exército, não vão roubar mais nada nosso. Mas Gideão não estava contente com a humilhação que eles passaram 7 anos. Espera aí. Eles nos assolaram por 7 anos e agora vão continuar vivos? Eles judiaram de nós, por mais que foram cuidados, foi permissão de Deus. Mas vão continuar vivos com essa maldade, sendo nossos irmãos? Vamos atrás deles. A palavra diz que os homens estão cansados, mas estão indo. Estão sem força, mas estão seguindo a Gideão. Observa que chega na terra de Sucote, dentro de Israel, entre a fuga dos midianitas que sobraram, Gideão para e fala com os reis de Sucote: dá comida, dá pão aos meus servos, ao meu exército, porque eles estão cansados enquanto eu vou pegar aos reis dos midianitas. O povo de Sucote, olha a petulância, sendo irmão. Porventura, já estão os reis dos midianitas nas tuas mãos para que eu possa te dar pão? Sabe o que isso me fez entender? Quando você tem para oferecer, quando você está em cima, quando você está no topo, quando você já tem a vitória na sua mão, todo mundo quer ser seu amigo. Todo mundo quer te chamar de bênção. Todo mundo quer falar que você é top, que você é tocha. Experimenta não ter. Experimenta deixar faltar. Experimenta que aí verdadeiramente nós conhecemos as pessoas, quem é que está ao nosso lado, verdadeiramente. Aí se está os 32 mil aqui, nessa situação, se eles não queriam dar comida para 300, iam querer dar para 32 mil, não ia deixar nem passar dentro da cidade, para não quebrar o solo. Lembra lá no povo de Israel, que há muitas cidades eles não deixavam o povo passar para não ferir o solo, que eles falavam? Então imagina. Só que, dentro desses 300, o que eles fazem? Já que não tem pão, vamos continuar seguindo. Aleluia. Se Gideão vai atrás, aleluia. Se Gideão vai atrás deles e não tem pão para a gente se alimentar, vamos continuar. Aí Gideão fala para o povo, para os de Sucote: esses homens estão cansados, já cansados, porém ainda perseguindo. Aleluia! E quando o povo está perseguindo, eles entram em outra cidade, por nome Penuel. A resposta dos homens de Penuel é a mesma resposta dos homens de Sucote. Porventura, já está os reis dos midianitas nas tuas mãos, para que eu possa fazer algo por você? Vai lá, traz primeiro o rei dos midianitas, aí a gente coloca lá em cima. Conquista primeiro o que você está dizendo que vai conquistar, e a gente coloca lá em cima. Eu vou simplificar para você. Compra primeiro a tua casa que você disse que tanto sonha. Termina logo a tua faculdade que você disse que tanto sonha. Compra logo o carro dos teus sonhos que você disse que tanto sonha. Não vou levar. Glória a Deus, em nome de Jesus. E aí, você não, mas há muitas pessoas que são assim. Elas acham que a promessa só é verdadeira quando se cumpre. Eu recebo tudo de promessa que Deus faz sobre a minha vida e que eu desejo e que Deus está dizendo que vai fazer, eu já acredito que já está na minha mão. Mas que venha hoje, Deus sabe. Às vezes eu e você não estamos preparados para ter o que Ele está dizendo. Eu vi esses dias um vídeo que dizia sobre isso. Se você tiver um filho de 7 anos e você tiver todas as condições, você dá uma Ferrari para um filho de 7 anos? Por quê? Você tem condição. Gritamos que servimos um Deus dono do ouro e da prata, mas estamos preparados para receber ouro e prata? Nós temos que ter consciência, sabermos se realmente estamos prontos para aquilo que a promessa está dizendo. E dizendo: Senhor, então me deixa e me ajuda, me preparar para isso que o Senhor está falando para eu receber. Então o povo, o que o povo está fazendo? O povo viu que Gideão já venceu 90% da batalha e ainda não está acreditando em Gideão. Só que quando Gideão vai, a palavra diz que ele volta. E volta com a notícia de que matou os reis. E ele entra. Quando ele entra na cidade, quem está esperando ele? Os eframitas.
Naquele tempo, segundo alguns livros, se a gente lê, os efraimitas, por serem homens de guerra, eram os homens meio inchados. Se vinha alguém aqui em Israel, a gente mata na espada. Ficou os midianitas batendo na cara deles 7 anos e não fizeram nada. Sabe aquele tipo de pessoa que quando aí sim a vitória está na sua mão, mas peraí, por que você não me chamou para te ajudar? Por que você não me chamou para participar da sua prova? E estava todo mundo vendo você passar a prova, você passar a batalha, não moveu uma palha para fazer uma oração. É no geral, é no contexto de igreja, não é da minha vida ou da vida do é no contexto de igreja. Não foi nem o que eu estudei, Deus está falando, amém. Por que na hora de fazer uma oração você não faz? Na hora de levantar um clamor, nós não queremos fazer. Nós queremos ver para crer. Eu achei interessante porque a confirmação da palavra foi ontem na mesa. Eu nem comentei nada com o senhor. E ontem nós conversando, e eu falando, Deus, confirma essa palavra no meu coração. Se realmente é para mim falar algumas partes. E ali na mesa a gente conversando, e o pastor falou, lembra de Tomé? Que ele precisava colocar o dedo. Ele precisou colocar o dedo e ver realmente, tocar as feridas de Cristo. E Cristo falou, sou eu, estou ressuscitado. E dali Deus começou a abrir algumas coisas na minha mente. Nós não podemos ser assim, irmãos. A Bíblia é clara, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Trazendo a referência, os 32 mil, será que se alegrariam com Gideão? Ou diriam, só matou Ziba e Salmuna que a gente estava com ele? Ou talvez até, será que na hora de só levantar a tocha e só louvar, tocar a buzina, quebrar o cântaro, será que os 32 mil obedeceriam? Não. Vamos se contentar em levantar a tocha, pregar a palavra e louvar a Deus. Porque é o que nos traz a vitória, eu quero imaginar. É carregar a palavra não somente na nossa mão, mas dentro do nosso coração e louvar e engrandecer o nome do Senhor. É o que nós estamos. Essa é a nossa missão, se a gente parar para analisar. O que os discípulos faziam? Naquela prisão, Paulo e Silas presos. Nós vamos fazer o quê? Não tem nada para fazer não, mano. Só ficar aqui mesmo. Então é para ficar aqui? Você canta daí, eu oro daqui. Aleluia. Você canta daqui, eu falo daqui. Quem é para cantar, canta. Quem é para pregar, prega. Quem é para orar, ora. Aleluia. E ali, o que acontece? As cadeiras se abrem. Imagina Paulo e Silas olhando para aquela situação e dizendo, como? Aliás, vou melhorar isso aqui, como não? Tá vendo? A gente louvando. Não vou dizer que mesmo sem intenção, mas com a intenção de adorar, mas sem a intenção de receber nada ele fez. A gente pregando, não com a intenção de receber, mas com a intenção de falar que ele é bom, ele fez. Sabe quando Deus faz na nossa vida? É quando a gente não tem intenção de receber. A gente faz por amor. Quando a gente entrega algo para Deus por amor, Ele vem e nos entrega. Aleluia, Jesus. Isso que aconteceu com Gideão, os eframitas. E olha a paciência de Gideão. Não quis incomodar vocês. Não quis chamar vocês. Já estavam Naftali, Dan e Asser comigo. Nós conseguimos ir lá e vencer. Ele não falou nem dos 32 mil que voltou. Não há necessidade. Não há necessidade de expor a ninguém. Não há necessidade de falar de ninguém. Não há necessidade de falar de quem voltou e de quem não quis. Há necessidade de continuar fazendo lá atrás. Se a gente olhar, por que Deus escolhe? Isso que está no meu coração agora. Ou por que Deus escolhe os homens que levam a água até a boca? E não os que levam a língua até a água. Porque aquele que leva a água até a boca, primeiro, ele está com o joelho apoiado no chão, mas a outra perna já está pronta. Se o inimigo vier, ele se levanta e está pronto para a batalha. Agora aquele que está levando a língua até a água, ele está deitado, ele está exposto, está com as costas vulnerável. E soldado não fica com as costas vulneráveis. Então o entendimento que Deus vai trazer no nosso coração, todas as vezes que nós quisermos andar com Gideão, nós temos que lembrar desse detalhe. Nós não podemos levar a nossa língua à água. Nós temos que levar a nossa mão ao arado. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás e retrocede, não é apto ao reino do céu. Todavia, eu não vi Gideão julgar ou falar desses 32 mil homens, dos 22 mil homens que voltaram.
Por quê? Gideão entendeu, às vezes não é a hora deles, não é agora o momento deles. Vai saber o que Deus fez com esses homens lá na frente. Deus preferiu muito mais a sinceridade do coração desses 20 mil homens. Espera aí, realmente, eu não, isso aí vai dar para mim agora não, do que colocar a mão e não fazer. É isso que Deus tem trazido ao nosso coração. Nós temos que ser como Gideão. Em primeiro ponto, está todo mundo esperando a morte. Nós temos que acreditar que haverá vida. Meu Deus. Mesmo não vendo, mesmo os inimigos em cima, nós temos que ter fé que vamos continuar peneirando o trigo e lá na frente o pão vai ser feito. Lá na frente, nem que a gente tenha que fazer teste com Deus. Deus, fala comigo de novo. Reafirma essa promessa, é isso mesmo que o Senhor está falando, é para mim mesmo. Gideão fez isso, Deus não ficou bravo com Gideão não. Pelo contrário, se cria intimidade com Deus. Lembra de Moisés? Como que eu vou? Eu não sei nem falar. Moisés, quem fez a língua? Não fala que você não sabe falar. Eu vou falar na tua boca. O nosso problema é que a gente pensa que somos nós. O evangelista Marcos pensa que é a voz dele. O evangelista Marcos pensa que é a ministração dele. O evangelista Marcos pensa que é a oração dele. Enquanto Cristo está dizendo e está olhando e dizendo em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então todas as promessas que nós vamos ver Deus fazer para o seu povo, Deus sempre está falando, eu irei fazer, eu irei abençoar, eu irei entregar. E dentro disso, nós temos que acreditar que o nosso Deus verdadeiramente é fiel para fazer todas essas coisas. Amém? Os irmãos recebem esta palavra? Aplauda o nome de Jesus.